Olá, gente, uma ótima noite para todos vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Gente, que saudade que eu tava de vocês, viu? É um programa Entre Linhas pela Rede Metropolitana, muita saudade. O pessoal falou, Carlão, que dia que você vai voltar com o programa Entre Linhas, com o podcast? Porque é onde a gente interage, conversa, bate um papo. E lembrando, informação para a galera que está assistindo. Eu volto a falar para vocês que a Rede Metropolitana, o portal Rede Metropolitana News, tem alcançado, tem quebrado barreiras com informação, com fato. A gente nasceu para quebrar qualquer fake news, qualquer notícia que não fosse verdade. Então, olha, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai bater um papo tão especial, porque falar de violência contra a mulher. E hoje eu estava assistindo o Jornal Nacional, o jornal pela manhã, e me deparei com a notícia triste que todo dia, né, 4 mulheres são assassinadas. Então, hoje, para falar sobre esse tema e também abordar outros assuntos, como o armamento, a mulher que realmente pode ter porte de arma, então eu trouxe essas mulheres que, de fato, são mulheres que protegem e levam informações para todas as mulheres da nossa cidade, da região metropolitana de Belo Horizonte. Mas antes de eu apresentar elas, eu quero falar para vocês, acessem o portal Rede Metropolitana News e tem lá todas as informações, inclusive desse podcast vai estar toda a informação lá no portal Rede Metropolitana News, trazendo informação de toda a região metropolitana, principalmente de Betim. Viu, gente? Boa noite, Priscila, começando pela Priscila e para a Marília. Muito obrigado, Priscila, pela presença. Doutora Priscila. Por nada, Carlos. É um prazer muito grande estar aqui hoje, compondo a mesa com seletas companhias. Obrigada. E espero poder agregar valor para a nossa conversa. E eu acredito que muita gente que está em casa hoje vai ser alcançada de uma forma muito peculiar. Acho que a mulher ela tem uma leveza, uma sutileza para falar de assuntos tão delicados e tão difíceis como a violência doméstica. E nosso papel é esse, conta comigo. Obrigada. Olha, eu acho tão legal quando alguém me chama de Carlos, viu? Eu acho que até você está falando comigo mesmo, viu? Marília, obrigado pela sua presença. Eu falo o seguinte, eu conheço a Marília da Prefeitura Municipal de Betim e eu falo com muita tranquilidade. Tem uma paciência, tem uma leveza, ela traz consigo a calmaria, né? Eu falo assim, a pessoa calma em conduzir as coisas. Obrigado, boa noite, viu? Boa noite, Carlão. Boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo. Na verdade, para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje para a gente falar de um assunto que traz muita dor, né, para as mulheres, mas, ao mesmo tempo, é uma pauta importante que precisa ser discutida, que precisamos falar sobre a violência, falar sobre como as mulheres vão se defender, né? Muito importante. Então, assim, é uma alegria grande estar aqui e não sou muito, assim, sempre essa leveza, não. Às vezes a gente precisa ser mais positiva, né? Nas nossas ações. Mas estamos, é uma honra, na verdade, estar nessa pauta hoje com vocês aqui para falar do Agosto Lilás, né? É isso mesmo, olha, e outra, gente, para esse timaço, eu falo esse timaço para falar sobre o tema, falar sobre esse assunto do Agosto Lilás, eu convidei a Nayara, mas a Rafaela. Nayara, boa noite. Boa noite, Carlão. É um prazer estar aqui com vocês todos essa noite, representando a Guarda Municipal de Betim, juntamente com a minha parceira de trabalho, Rafaela Ramiro, e que essa noite seja uma noite de muita informação, de muito conhecimento, de muita troca e de muita esperança para as nossas mulheres da nossa cidade. Rafaela, obrigado por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço, Carlão. Não tem como te chamar de Carlos, não. Vai ter que ser Carlão. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito importante poder falar sobre esse tema, apresentar o nosso serviço, apresentar a Guarda Municipal, apresentar a rede, né, do município. E já estou ansiosa pelo que nos espera. Olha, gente, eu vou pedir para as meninas aqui mandar uma mensagem para a pessoa que está assistindo no YouTube. Está tentando assistir, a gente está com problema realmente no YouTube. Está sendo transmitido pelo Instagram da Rede Metropolitana, viu, gente? Então vocês podem mandar mensagem aí tranquilo, pode ficar à vontade com o telefone, para quem está assistindo, porque tivemos, está tendo problema com
a plataforma do YouTube, viu, galera? Não está conseguindo fazer a transmissão pela plataforma do YouTube. E antes, enquanto as meninas vão falando aí, acesse o Instagram da Rede Metropolita, você vai estar assistindo ao vivo esse nosso bate-papo. Quero mandar um abraço para toda a galera que está assistindo já no Instagram, agradecer também a todo o pessoal que vem, eu falo assim, acompanhando a Rede Metropolita para falar, às vezes manda mensagem para abordar vários temas, vários assuntos, e é fundamental para levar informação para toda a nossa cidade. E eu quero mandar um abraço também para a Rose Moto Show, que está assistindo a gente, para a Ilciane, também ao Manuel, ao Luca, né, filho do Manuel, da Ilciane. Também mandar um abraço para o pastor Joel. Gente, o Super Luna, a gente vai falar muito de Super Luna, vai inaugurar nova loja, viu? Aqui no bairro Cachoeira, bem próximo aqui da gente. Então a nova, eu falo assim, é grande demais o supermercado do Super Luna, que vai ser inaugurado agora dia 28, às 10 horas da manhã. Você quer ser o primeiro a comprar? Então vai lá gastar. Super Luna trazendo várias ofertas para você, viu? Lembrando que a gente tá ao vivo no Instagram, pode mandar sua pergunta e eu vou estar aqui conversando com as meninas sobre essa questão desse tema tão importante que é a violência, violência contra as mulheres. Maria, hoje os dados mostram que só o primeiro semestre, são 718 homicídios, assassinatos, mulheres vítimas dos seus parceiros, dos seus ex-cônjuges, vamos colocar, ou seu namorado. Isso é alarmante, né? Os dados, né, que nós temos, tanto a nível municipal quanto a nível federal, né, são dados que nos levam a pensar o que estamos fazendo com a nossa sociedade. E aí eu falo o que estamos fazendo nos nossos relacionamentos, porque a gente observa que a mulher ela se coloca, né, num lugar de cuidar da família, e um lugar em que ela tenta proteger os seus, e o lar, que seria o espaço um espaço de acolhimento, um local para que a mulher retorne às suas origens, ela não consegue se sentir segura ali. E a gente vê, através dos dados, que a grande maioria dos feminicídios, né, que acontecem são por companheiros, são pelas pessoas que a mulher tem um relacionamento afetivo, né, com eles, e às vezes muitas pessoas perguntam por que essa mulher continua nesse relacionamento, né? E a gente percebe que existem várias causas para que ela esteja ali, naquele local, continuando aquele relacionamento. Nós vamos ver que em 2024 foram aproximadamente 1.492 mulheres que foram mortas, e a grande maioria vítimas dos seus companheiros. Porque às vezes ocorre, né, a violência, ela também pode vir de outros agressores, que podem ser, às vezes, os filhos. Nós podemos ter também aí, às vezes, os outros tipos de relações, né, familiares, e essa mulher, ela pode sofrer violência dessas outras formas. Nós tivemos 3.870 mulheres em 2024 que foram vítimas de algum tipo de violência. Elas não, isso a nível de Brasil, elas não chegaram não chegaram a perder a vida, mas sofreram consequência desses atos. E olha, eu falo o seguinte, o Fabiano está falando comigo ali, enquanto a Marília está falando, realmente o YouTube está fora do ar mesmo, tá? Não está conseguindo fazer transmissão pelo YouTube, viu, gente? Então, o problema, então, assim, está assistindo aqui pelo Instagram. Mas lembrando, a gente vai reprisar, viu, o programa, vai estar gravado, a gente vai colocar no YouTube também, assim que voltar normal. Mas, olha, você falou em relação... você me chamou a atenção na sua fala, Marília, que as pessoas entendem que a violência doméstica, às vezes, só pode acontecer entre marido e mulher, mas não, né? Não é isso? Não, não é não. Não é, Priscila? Não é isso, doutora? Verdade. É importante a gente esclarecer, eu acho que o primeiro ponto, o que é violência. Isso. Que eu acho que muita gente, de forma muito velada, muito discreta, e a mulher, ela até não é intencional, mas ela tende a esconder a vergonha dela.
E ela mesmo infeliz, ela começa a negar que aquilo é violência. Então, acho que é legal a gente primeiro esclarecer o que é violência, né? Sim. A violência, ela pode ser aquela mais conhecida, a violência física, um tapa, um empurrão, ou até casos mais graves, né? Soco, chute, por aí vai. Mas também a violência financeira, a violência patrimonial, é uma violência que aumentou muito. É muito comum dentro de um relacionamento onde dividem, compartilham despesas, compartilham lar, compartilham ali a criação dos filhos, a mulher está sob violência patrimonial, está sob o poder financeiro do marido. Isso, inclusive, é uma das questões que mais impedem a mulher de romper esse ciclo, né? Quando a gente observa que ela não consegue ter uma autonomia e vencer, às vezes, e ficar dependendo desse parceiro, ou então, às vezes, dependendo das próprias instituições. E a questão financeira é um fator muito importante que a gente precisa pensar. Muito importante. Além disso, tem a violência psicológica, a violência emocional. Então, é importante a gente entender que existe uma cadeia de eventos para o crime acontecer. Uma cadeia de eventos que eu me refiro é um passo a passo. Um homicídio não começou com o homicídio, começou com a violência patrimonial, começou com a violência psicológica, começou com ofensas, com críticas, com desmerecimento do valor da mulher para com os filhos, para com os familiares dela, amigos, com afastamento social dela, né, dos amigos dela. Então, quer dizer, a gente precisa estar em estado de alerta constante sobre o que é violência e detectar sinais. Os sinais mais brandos já são suficientes para uma tomada de decisão, de afastamento, de imposição de limites, para que a situação não se agrave ao ponto dela ficar completamente submissa. Não é isso, Maria? Grande verdade. E é muito importante, Carlão, a gente entender que a sociedade ela não percebe a violência que é invisível. A violência, quando ela chega a ser visível, que é a violência física, é que, às vezes, é o que dá o start à mulher de que ela está passando por um relacionamento que é abusivo. E, às vezes, e assim, pelo que a gente tem observado, né, tanto nos nossos atendimentos, quanto nas estatísticas também, a gente percebe que a violência ela começa de forma muito silenciosa, de uma maneira tão sutil que ela é imperceptível. E quando, às vezes, a mulher se dá conta, ela já está no momento de uma gravidade imensa e, às vezes, à beira de um feminicídio mesmo. E os filhos ali também passando por esse processo, sendo vitimizados, direto ou indiretamente, a partir dessa relação. Então, o que eu sempre falo, a cobrança, a Marília falou uma coisa, a cobrança do poder público, da efetividade das ações do poder público é fundamental, né? E às vezes a falta de informação leva a gente até tomar decisões erradas. Quando um caso, há tempo atrás, aconteceu, a Marília me ajudou muito, juntamente com a secretária de Assistência Social, que hoje ela é vice-prefeita, a Cleusa Lara, é que eu não sabia, né? Eu falo por mim, eu não sabia que a Betim não tinha um abrigo. Não tem, na verdade, um abrigo para acolhimento. Mas eu entendi por quê, depois me falaram por quê, né? E eu gostaria, Nayara, tanto a Nayara quanto a Rafaela, pudesse falar por que Betim não tem abrigo. Né? E por que eu falo isso? Existe o receio, né, da própria vítima, né? É isso? A pessoa descobrir aonde que ela está e até as pessoas que moram no abrigo poder sofrer alguma violência. É mais ou menos isso? Fique à vontade para falar. Isso mesmo, Carlão. Quando a mulher ela procura a ajuda do Estado, né, do governo, isso, numa situação de violência doméstica, a gente entende que ela está num risco iminente de vida, né? Então, ela procura um município justamente para que ela tenha ali, momentaneamente, seu problema solucionado e naquele momento a gente precisa que ela saia daquela zona quente onde ela está. Então, a gente entende que ela precisa sair do município. Por isso, Betim não tem abrigo, mas a gente tem convênios, né? E tem um consórcio que chama Consórcio das Gerais, né? Depois a Consórcio Mulheres das Gerais. Mulheres das Gerais, a Marília depois pode explicar melhor.
que nós somos conveniados com outros municípios limítrofes, que a gente encaminha essa mulher de forma segura, escoltada pelas forças de segurança, né, do município e também amparada pela Polícia Militar, quando necessário. Mas, por isso, o Betim não tem esse abrigo. O que a gente acha que poderia ser pensado junto ao governo, isso já está também em discussão, é uma casa de passagem, onde vai ser, né, oferecida a essa mulher alguns serviços, mas que ela não esteja em situação de risco iminente de morte. Pode comentar. Existem algumas regras, né, nesse abrigo que aqui o município possui parceria com outros municípios, mas é importante ressaltar também que o local é sigiloso. Então, quem sabe é somente as pessoas que estão envolvidas naquela ocorrência. Assim, se perguntar para mim onde não sei também. E olha que eu atuo na Patrulha de Proteção à Mulher porque é realmente para trazer essa sensação de segurança para essa mulher, sabe? Então, justamente, até eu critiquei, né, eu até reconheço o meu erro, porque Betim não tem um abrigo para acolhimento. Aí eu fui entender realmente, devido a essa... e até realmente faz sentido, para que a vítima não possa sofrer ainda mais ainda se o agressor imaginar, descobrir o endereço, aonde é essa casa de acolhimento. Na verdade, o abrigo, ele precisa ser a última opção. E, na verdade, é a nossa última opção, né? Quando uma mulher ela procura o Centro de Referência Especializado em Atendimento à Mulher, que é o CREAM, com uma situação de violência, né, num ciclo de violência, ela vai passar por um acolhimento pelas técnicas, um acolhimento psicossocial, e lá a gente começa a traçar um plano individual de atendimento com essa mulher, para que a gente possa minimizar os impactos que a violência está trazendo na vida dela. Há alguns casos, como foi o caso que o Carlão citou, a mulher ela já chega no CREAM com risco iminente de morte. E quando ela chega com esse risco iminente de morte, o primeiro passo realmente é tirá-la do município. E aí que entra a casa-abrigo. Betim tem, juntamente com outros 13 municípios, faz parte do consórcio Mulheres das Gerais, e esse consórcio, ele nos proporciona a possibilidade de encaminhar essa mulher para um abrigo, ela fica lá o tempo necessário. Lá tem pessoas especializadas para esse atendimento a essa mulher, e tanto as técnicas do CREAM quanto as técnicas do abrigo estão em constante conversa para que a gente possa entender qual que é o melhor momento de tirar essa mulher do abrigo. Porque, na verdade, o abrigo ele é algo provisório. É até se construir uma saída, um local seguro, onde essa mulher possa recomeçar a vida dela. E a casa de passagem seria de grande valia mesmo. Por quê? Porque o abrigo, ele é para as mulheres que têm risco iminente de morte. E, às vezes, a gente tem situações de mulheres que elas precisam sair do município por um tempo, ou precisam sair do seu domicílio. Elas não têm, às vezes, uma rede uma rede familiar, uma rede de apoio. Às vezes, ela não tem uma rede de apoio comunitário, e essa mulher precisa, às vezes, por uma noite ou duas, até que a gente consiga, às vezes, uma passagem para outro município, ela precisaria ficar alojada ali de forma segura. Mas a gente conta com um abrigo até para esses casos que são emergenciais, que foi o que aconteceu naquela situação. Então, a informação que vocês me passaram deu certinho, então tirou minha dúvida, na verdade. Olha, são 20h12, estamos ao vivo pelo Instagram. Infelizmente, o YouTube está com problema, não conseguimos fazer transmissão pelo YouTube. Mas olha, eu quero mandar um abraço, tá falando assim, a Rose Motio falou, que orgulho dessas mulheres maravilhosas, viu? Maravilhosas, né? Também tem a Kelly Shirlene, ela fala, mais do que proteção, elas oferecem acolhimento, escuta e esperança. Olha que legal, tá vendo? A Kelly não atende. Tá vendo? Manda um abraço pra Germana, grande locutora, fez maior sucesso agora recentemente no Partage, apresentando Menos é Mais. Germana, um abraço, obrigado pelo carinho, viu? Tá junto com a gente aí, tá? Também a Ilciane, que eu falei, o pessoal tá assistindo, que bom, viu? Mas lembrando, antes de eu passar para um assunto, tá certo aí não? Tá quase, né? Mas olha, eu vou chegar agora no assunto, quando a gente fala de esperança,
do que pode ser feito para poder mudar esse quadro, quando a gente vê os números, né? E os números batem a nossa porta todos os dias, as nossas portas todos os dias. Existem as ações que o poder público possa fazer para poder... A prevenção. A gente trabalha a prevenção. Existe o lado preventivo disso? Existe. A prevenção, ela é a mola propulsora de qualquer situação. E a gente observa que, como que a gente faz essa prevenção? Informação, levando a informação aos vários pontos do nosso município, e levando a informação correta, e mostrando, e principalmente levar a informação para os jovens, que eu acho que a juventude, ela é o início, né, de uma jornada, é o início dos relacionamentos, eles vão começar nessa juventude. E o que nós fazemos enquanto rede? É realmente estar nos territórios, isso é muito importante. Hoje, por exemplo, o CREAM, nós estamos fazendo um projeto que chama Maria da Penha Vai ao CRAS. E o que nós vamos a esses locais dizer? Falar dos tipos de violência, porque algumas pessoas não sabem falar o que é violência, falar de como se prevenir, mas principalmente mostrar para a população que existem setores, existem pessoas, existem instituições que trabalham em prol dessa ajuda, que trabalham contra a violência e que podem ajudá-la. Se você me permite, Marília, Claro. Eu acho que mais do que informar, a gente precisa educar. Porque se a gente entende que a violência é um problema estrutural e é um problema cultural, se a gente construiu essa cultura, somos nós que precisamos desconstruí-la. E a gente só vai desconstruir através da educação. Né? E é isso que você está dizendo, na trabalhar base. com os jovens, com as É crianças. na base. Então, é um trabalho muito a longo prazo, mas que se a gente não começar a plantar as sementes agora, a gente não vai colher nunca. Outra coisa importante também que eu vejo, principalmente atuando como agente de segurança pública, é que existe uma descrença muito grande na Lei Maria da Penha, na efetividade da Lei Maria da Penha. Claro que, assim, existem pontos, né, da lei que a gente precisa melhorar muito, mas ela é eficaz. Ela, principalmente quando ela traz medidas protetivas, quando ela estabelece uma atuação em rede. E no município de Betim isso é muito real, isso é muito... A atuação da rede está sempre interligado à assistência social, segurança pública, a Guarda Municipal através da Patrulha de Proteção à Mulher. A gente tenta, né, na maneira que chegam as demandas, levar essa conscientização sobre a rede, sobre os canais de denúncia, sobre os programas que existem no município, sobre os canais de denúncia. Então, assim, a prevenção, ela realmente é o nosso ponto de partida. Por quê? Porque a gente entende que se chegar o momento de ocorrer a violência, a gente não está realmente atuando contra a violência, né? A gente só está enxugando o gelo, como a gente costuma dizer. Então, prevenir é algo muito importante. E não só trabalhar o público feminino, que a gente chama de vítima, mas principalmente o público masculino, que, segundo as estatísticas, são a maioria dos autores de violência. Então, se a gente não tratar os autores da violência, a gente não vai conseguir terminar esse problema nunca. Então, a gente precisa pensar sobre isso e como o município pode trabalhar nessa causa. Isso é interessante porque... agora eu fiquei... Não, pode ficar à vontade, gente, pode ficar à vontade. Realmente fiquei à vontade. Isso é interessante porque das vertentes do nosso trabalho como Patrulha de Proteção à Mulher é também conscientizar o autor da violência, né? Então, a gente, dentro dos programas que a gente faz, né, de visitas tranquilizadoras, a gente pergunta à vítima, olha, você quer que a gente faça uma visita pro autor da violência? E quando ela concorda, a gente faz essa visita. E o que a gente faz nessa visita? A apresentação da Lei Maria da Penha. E muitos homens não têm consciência de que existem outras formas de violência, principalmente a violência psicológica. Uhum. Então eles acham, mas eu nunca bati, É um mal crônico. mas eu ameacei, Verdade. mas verdade. eu causei dano, né, para a personalidade daquela mulher. Então, assim, eles terem consciência de que isso é violência e que isso ampara, né, ela fazer o uso da medida protetiva. E como eles ficam satisfeitos em serem ouvidos, porque tem esse lado também da
Da gente só escutar, muitas vezes, a versão feminina da história. Não estou dizendo que, né, ele não é o culpado, não é isso. Mas, olha, alguém me ouviu. E isso é importante. É verdade. Olha, a Ângela, desculpa, não? Não, Fica à vontade. E é muito importante, né, a informação, justamente nesse sentido, do homem perceber o que é a violência, do homem entender que o que ele está fazendo é violência, não é um ciúmes, não é achar que é um cuidado. E a importância da prevenção também é a gente perceber que a violência é algo que é estrutural também. A violência, ela está enraizada na nossa cultura. Nós aprendemos a agir da forma que agimos. E, às vezes, essas ações nos impulsionam a ter relacionamentos que são doentios, às vezes. Né? Nós aprendemos, às vezes, a ter comportamentos que nos levam a uma dependência emocional. E a informação, a prevenção, ela é importante principalmente por isso, para levar as pessoas à reflexão, para fazer as pessoas entenderem no lugar que elas estão, né? E o que elas estão fazendo nesses relacionamentos. E a gente fala muito quando... eu sou bióloga de formação, então a gente fala muito quando a gente vai tratar uma doença, a gente não trata o doente e o vetor. E, na verdade, não estou dizendo que o agressor é um vetor, mas a gente fazendo uma comparação, a gente percebe que, no caso da violência, tudo é voltado para a mulher. Né? Todas as ações são somente voltadas, às vezes, para a mulher. A mulher se coloca no lugar de culpa, a mulher está no lugar da vítima, e, às vezes, a gente não trabalha a responsabilização do agressor. E é muito importante. Talvez seja por isso, Rafaela, que às vezes as pessoas desacreditam na Lei Maria da Penha, porque às vezes a lei ela tem um cunho mais protetivo, né, doutora? E esse cunho protetivo acaba dependendo aí da força do judiciário, às vezes, agir de uma forma que o agressor seja punido da forma que necessita. É curioso essa questão da violência psicológica, porque, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2024, foi a violência que mais aumentou 33%. E aí, tá vendo? E 80% desse aumento é de relacionamentos íntimos. Ou seja, cônjuge, namorado, ficante, algum companheiro íntimo. Quer dizer, tem alguma coisa errada na nossa sociedade, que os relacionamentos afetivos estão extrapolando a afetividade. Está virando outra coisa. Não tem tá virando como os relacionamentos serem saudáveis se nós estamos doentes. A nossa sociedade, doente, a nossa sociedade, ela traz uma questão de fragilidade muito grande. E, às vezes, os relacionamentos, eles não são saudáveis porque eles passam de um amor-posse. E quando eu me sinto dona do outro, eu posso fazer o que eu achar que deve com esse outro. E é essa reflexão que a gente precisa fazer. Onde estamos indo? Eu acho que a pandemia, ela startou muito as nossas dores, as nossas mazelas. E a gente vai observar que foi depois da pandemia que parece que aumentaram os números de casos. Ou a pandemia nos colocou mais perto um do outro, sem saída dentro do nosso lar, e isso aflorou o que já estava acontecendo, só que de uma forma mais sutil. Né? Porque antes as pessoas saíam mais para o trabalho, às vezes tinham relacionamentos que os casais se viam, às vezes apenas durante a noite, e passaram a conviver um dia inteiro. E esse convívio se torna, às vezes, insuportável. E a violência psicológica que estava ali um pouco camuflada... Acaba isso. E um fator que agravou muito também foi o uso excessivo de substâncias, né? Sim. A maioria dos nossos atendimentos, a gente consegue comprovar isso, tem algum uso abusivo de substância. E isso agrava todos os tipos de violência. Nossa. Não é um fator... Não é desculpa, mas está incluído. E isso na pandemia também ficou muito
aflorado. Isso faz parte de alguns estudos também, dizendo que o uso de substâncias, que álcool e outras drogas, acabam exacerbando a violência que já está inerente, às vezes, na pessoa. Interessante. Olha, gente, eu vou te cortar agora rapidinho, porque eu sei que tá tão bom, tá vendo? Tá vendo aí? Mas para dar notícia boa, viu, gente? Estamos ao vivo também no YouTube, tá, gente? Tá vendo? Pode falar pra galera aí que a gente tá ao vivo no YouTube. Ótimo. Lembrando que a gente vai publicar na íntegra, tá? Tudo certinho no YouTube e agora voltou ao normal. Mas olha, antes, Rafa, não esquece que você vai falar não, tá? Rafaela, não esquece não, porque você vai voltar aqui. Mas eu quero mandar um abraço. Olha que legal, sabe? Se eu errar o nome aqui, me perdoe, tá? Ela é a Angel, né? Ela tá falando assim, a Guarda Municipal de Betim, muito bem representada pela Nayara e Rafaela, mulheres e profissionais maravilhosas. E ela repete, fala o seguinte, a educação para mulheres e homens, crianças e adolescentes, também isso é fundamental, na verdade, trazer esse assunto. Eu quero também falar tem pessoal no Instagram falando a importância, né, de que abordar esse tema nesse mês está sendo fundamental, viu? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Rafael, antes de você falar, põe na tela, Fabiano, fazer favor, põe na tela, lembrando que o prefeito de Betim, Heron Guimarães, está trazendo de volta, resgatando o desfile 7 de setembro, civilidade, né? Tradição que se renova, vai acontecer na Avenida de Meia Márcio Lazarotti, em frente ao estacionamento do Poliesportivo. Então, galera, viu? Quero convidar toda a população a participar desse dia tão importante, que é o desfile 7 de setembro. Quero parabenizar o prefeito de Betim, Heron Guimarães, trazendo de volta, tão importante isso para nós, né? Pode voltar aqui, Fabiano. Então, mais uma vez, convidar todos vocês, 7 de setembro, o desfile, que é tão bom ver as escolas participando, é tão bom ver os alunos, né? As crianças participando, vocês, a Polícia Militar, o Exército, a Aeronáutica, todos os órgãos competentes fazendo essa festa, esse dia, celebrando esse dia tão importante, né? Que é dia 7 de setembro, né? Rafaela, fala comigo. Nós estávamos falando sobre o efeito, né, dos homens que acabam fazendo uso de álcool ou outras drogas e como isso influencia diretamente o contexto de violência doméstica, não somente para o autor da violência, mas também para a vítima. Porque é como elas falarem assim, não, mas quando ele está sóbrio, ele é uma gracinha, ele não faz isso comigo, ele não me bate, ele não pratica violência. O problema dele é quando ele bebe ou quando ele está sob efeito de outras drogas. Então, assim, às vezes também isso é usado como desculpa para tolerar muita coisa. E a gente precisa realmente fazer um trabalho de que é uma pessoa que está doente, está deixando outra pessoa doente, uma família doente. Então, assim, trabalhar no contexto de violência doméstica é algo muito complexo e que a gente realmente precisa de vários agentes atuando, de vários órgãos atuando juntos para quebrar esse ciclo. E é complexo porque é dentro de casa. Dentro de casa. É dentro de casa, onde, segundo a lei, é asilo inviolável. A gente só entra com a permissão dos moradores, né? E em casos que a lei autoriza. E é onde a mulher ou quem ali habita deveria se sentir seguro, amado, amparado, protegido. É onde, muitas das vezes, é onde mais sofre. E assim, as mulheres, ali existe uma família, né? Existe um pai, existe uma mãe, existe um filho, existe vários contextos ali. E muitas mulheres não querem ver a família, ninguém casa querendo separar, né? Ninguém casa querendo ver uma família sendo dissolvida. Então, assim, não é que a gente prega o divórcio nem nada disso, mas ela precisa entender a situação e realmente trabalhar. Então, é trabalhar todos os envolvidos para que eles também não somente tenham, no caso, por exemplo, do autor da violência, não tenha só a repressão, mas também tenha a reflexão daquele comportamento, porque se ele não tratar, ele vai ter uma outra vítima. E a mulher, se ela também não trabalhar nela, a identidade dela, ela vai repetir padrões. O autocuidado, né? Trabalhar o autocuidado, o amor próprio, às vezes. E uma questão importante também, voltando na temática do uso de álcool e outras drogas, é que a gente vê que algumas mulheres que estão no ciclo da violência passaram a fazer uso
né, de álcool, principalmente, para suportar essa situação. É problema em né? dobro. E esse uso é principalmente, a gente observa nas mulheres que são moradoras de rua, às vezes, né? Que são pessoas em situação de rua. E por quê? Porque, às vezes, elas precisam suportar e, às vezes, até escolher um único agressor para não ter vários. E essa questão do uso abusivo de álcool, ele tem uma questão tanto no agressor quanto na vítima. E é importante, voltando no que a Rafaela disse, trabalharmos todo o seio familiar, porque nesse ciclo nós temos, às vezes, crianças e adolescentes que estão vivenciando aquela situação, às vezes presenciando a mãe ser agredida, aprendendo comportamentos que, às vezes, eles podem, no futuro, utilizar, né? Repetir, na verdade. E, às vezes, tanto quanto agressores quanto vítimas. E, infelizmente, essas crianças não aprendem somente dentro de casa esses comportamentos agressivos. Agora eu quero perguntar para vocês, eu vou pegar um gancho aqui, assim, eu vejo a Rafaela, mas a Nayara no dia a dia, né, fazendo as suas patrulhas, fazendo suas palestras, fazendo, né, tendo o seu contato direto, na verdade, com essas pessoas. Vocês já se depararam com algo assim que você fala assim, nossa, meu Deus do céu, isso eu nunca imaginei enxergar isso ou vivenciar isso. Já? Você pode, não precisa citar nome, lógico, mas mais ou menos. Teve uma situação, foi um dos primeiros casos que a gente pegou, foi uma denúncia, uma suposta denúncia de cárcere privado. Quando a gente chegou na residência, havia uma moça com o rosto todo queimado de bituca de cigarro. Todo queimado, ainda estava bem recente a cicatrização. E ali ela confessou o que estava vivendo, mas que não tinha condições de sair do local, porque estava dependente financeiramente. Ela tinha 3 filhos, que não era do rapaz, e que ele sustentava ela e a casa, né? E ali, comovidos com a situação, a gente não tinha o que fazer, porque a gente não pode obrigar. Mas deixamos o telefone da equipe, né, da Guarda Municipal, e falamos que, se ela precisasse, ela poderia entrar em contato. Alguns dias depois, a gente recebeu uma ligação da vizinha dessa moça, falando que ela estava precisando de ajuda. E aí, foi uma outra ocorrência, esse indivíduo foi capturado, foi preso. Ela hoje está em outra cidade, teve sua vida restaurada à medida do possível. Ai, que alívio, gente. Eu achei que ia ser também. Graças a Deus. Mas foi chocante. Esse dia, pra mim, foi difícil. Assim, o olhinho dela todo queimado ao redor, assim, tudo. Nessas horas a gente pensa assim, né? É impossível o lado humano não falar na hora que a gente tiver a situação. Eu tive um caso em que, assim, acho que cada caso é único, sabe? Porque a gente precisa ter uma escutativa para ela se sentir acolhida e tomar muito cuidado também com a revitimização. Mas teve um caso de uma moça que a situação que ela saiu de violência, ela não sofreu violência somente do marido, mas também do sogro. E em uma das visitas, eu perguntei para ela como é que estava a situação financeira dela, né, para poder fazer até mesmo um encaminhamento. E ela tem 3 crianças e uma de colo. E, assim, todas as visitas que eu ia, a criança pedia biscoito. Nesse dia não tinha biscoito. E, assim, eu vi que onde ela estava morando, assim, ela saiu, parece, de uma casa confortável e estava em um lugar, assim, bem... Comparado ao antigo estilo de vida dela, estava precário, sabe? Até mesmo para a segurança dela. Nesse dia, assim, eu quis fazer um pouco mais. Eu me senti até um pouco impotente, porque eu queria fazer mais por ela, de poder ajudar mais. Então é impossível, a gente se emociona, a gente tenta realmente fazer com que essa mulher, ela tenha todas as condições para ela realmente sair e trazer as rédeas da vida dela, controlar, né, a vida dela novamente. Esse é o empoderamento que a gente tenta pregar para essa mulher. E eu acho tão interessante que isso não tem classe social também, né? É isso que é importante falar. É extremamente democrático. Isso mesmo. Olha, o Claudio Honor, ele fala o seguinte: parabéns, Carlão, pela riqueza do tema e principalmente pelas ilustres convidadas, viu? Tem mais também o Cruz
a Cruz Gleiciane. Excelente escolha dessas mulheres, são inteligentes, competentes e comprometidas com o trabalho em Betim. Parabéns, mulheres, viu? Também tem o Alisson Psico, né? Boa noite. Importante divulgar as formas de tratamento e acompanhamento para o autor da violência doméstica. Legal isso, hein? Bem, viu? Bom, valeu, obrigado, viu? Também tem o Patmis, às vezes tem os nomes do Instagram, então não consegue. Tenho orgulho de dividir esse trabalho. Falei certo? Patmi S.E. Isso, A Patrícia da SEAP. Gente, Ombreia tá com a gente na rede. Tenho orgulho de dividir esse trabalho. Essa luta com mulheres tão excepcionais, viu? Tem a Maria José, a Mandrade, assunto de suma importância, parabéns. Então, eu acho, Rafaela, você tem um coração lindo, a Poliana Ferreira está falando também. Obrigada, Poli, um beijo. Eu quero falar também de Wesley Souza. É o nosso Wesley lá? É o nosso Wesley. Parabéns às nossas guerreiras que defendem com fervor e garra as mulheres da nossa sociedade. Parabéns, Carlão, pela iniciativa. Aproveitando, viu, meu amigo Wesley, obrigado, viu? A gente conversou, a gente bateu esse papo para que vocês pudessem estar aqui. Eu agradecer também ao nosso secretário de Segurança Pública, Anderson Reis, ao Wesley, que é o nosso subcomandante. Sim, é o nosso subcomandante, né, o Wesley, e a nossa comandante, a Midian. Acho que esse trabalho de união só fortalece a corporação. Eles sabem muito bem, tanto o Wesley, a Midian e o secretário de Segurança Pública. Eu mando um abraço para o Renato Moura também. A importância que vocês têm para a cidade. Eu falei para ele hoje, ontem na nossa conversa, eu não uso a farda da guarda, mas eu tenho orgulho de vocês, da nossa cidade, viu? Eu tenho orgulho da corporação, tenho um carinho pelo trabalho que vocês fazem pela nossa cidade. Um abraço para todos vocês da corporação da Guarda Municipal de Betim. Outra coisa também, eu falo isso, que é tão importante, essa união, essa integração, né, dos órgãos para poder realmente fazer esse trabalho de prevenção e também de abordagem, na verdade. Quando vocês recebem alguma denúncia que está tendo ali uma vítima, está sendo agredida, não deve ser fácil chegar lá, às vezes no calor da emoção, você vê aquela cena difícil de ser controlada. Existe uma técnica para isso? Existe, sim. A Patrulha de Proteção à Mulher, que é a nossa equipe, ela não atua no primeiro atendimento. O primeiro atendimento é esse atendimento emergencial, né, de flagrante. Então, para isso, todo o efetivo da guarda ele é capacitado para as ocorrências de primeiro atendimento. Inclusive, tivemos, né, a nossa última turma de nivelamento operacional, onde foi trabalhada a atuação da Guarda Municipal no contexto de violência doméstica. Assim como a Polícia Militar atende as ocorrências, de emergência e flagrante. Nós atuamos no segundo atendimento, que é esse acompanhamento às vítimas que são encaminhadas pelos órgãos da rede, muito encaminhadas pelo CREAM, Ministério Público, Ouvidoria, e aí, assim, a gente absorve essas demandas. É por isso que eu falo, você falou da Polícia Militar, essa integração é fundamental, porque tem a primeira abordagem e a segunda é o acompanhamento. Doutora, a gente vai falar também dessa questão, acho que vai bem entrar no que a doutora vem fazendo, né, na sua vida, levando também a prevenção. De uma forma diferente, né? Doutora, fala um pouco em relação ao seguinte, eu vou buscar o STF, né, Supremo Tribunal Federal. Acho que eu queria que a doutora nos falasse. Existe essa lei que a vítima, né, aquela que tenha uma proteção, medida protetiva, certo? Ela tem o direito do porte de arma. Já foi sancionado? Como já foi? Já é lei? Explica um pouco para a gente, doutora. Bom, nós estamos caminhando a passos lentos, mas estamos evoluindo muito. Hoje existe um projeto de lei muito relevante que tramita agora, está na Comissão de Segurança Pública e foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, que aprova o porte de arma de fogo para mulheres a partir dos 18 anos que tenham medida cautelar de urgência, a medida protetiva. É uma exceção, né, essa questão da idade, porque o Estatuto do Desarmamento prevê a idade mínima de 25 anos para poder ter o porte de arma de fogo. Isso foi, esse projeto de lei, ele teve início justamente por conta do aumento
muito grande de violência doméstica. E também em razão da idade. Antigamente, na época da minha mãe, 1960, 70, 80, era muito comum que mulheres já mais maduras enfrentassem violência doméstica e isso era tido até como normal, infelizmente. Infelizmente. Hoje a gente sabe que isso não é normal. Não é normal. Isso precisa ser fortemente combatido. Então, assim, o perfil das mulheres que sofrem violência doméstica mudou de lá para cá. Hoje, mulheres muito jovens sofrem violência doméstica. Então, esse projeto de lei, ele visou, inclusive, reduzir para 18 anos a idade da mulher que tem medida protetiva para conseguir o porte em razão disso. Mas ainda não é uma legislação que foi aprovada. Ela segue para votação na Comissão de Segurança Pública e lá terá uma decisão definitiva. Vamos acompanhar para ver se será aprovada. A expectativa é boa. Tomara, né? Tomara. É importante, porque também, lembrando, né? Às vezes o pessoal toma uma dimensão assim, mas tem a medida protetiva, vai lá e tem o pode. Não é assim. Eu acredito. Não é assim. Existe um critério, existe todo um... Existem vários requisitos. Por exemplo, o Estatuto do Desarmamento, ele prevê que pessoa... Aí eu estou falando sem ser fora desse projeto, né? A pessoa ela tem que ter 25 anos completos ou mais, ela tem que ter idoneidade moral, não pode ter um inquérito policial. Tá vendo? Não pode ter, senão ela não tem acesso à arma de fogo lícita. Ela tem que comprovar capacidade técnica, ela tem que comprovar capacidade psicológica, ela tem que comprovar ocupação lícita, um trabalho lícito, um rendimento financeiro lícito. Os processos são muito burocráticos. Então, não é tão fácil e tão simples assim ter acesso a uma arma de fogo. Mas por que pensar em ter uma arma de fogo? É curioso. Porque quando a gente fala de violência, a gente pensa só na vítima, geralmente. Ai, que sofrimento, que doloroso, afetou os filhos, a família tem que separar, não vai separar, como é que faz? Só que a pessoa violenta, Carlos, ela só entende uma linguagem. A da violência. A da violência. A da violência. Eu fiz uma entrevista com um rapaz de 17 anos. Já tem uns 4, 5 anos isso. Na época, o município de Contagem era recorde naqueles roubos de carro entrando e saindo do portão de garagem. Eu fiz uma entrevista com ele, a gente ia para a audiência criminal dele, a audiência de instrução e julgamento, e eu perguntei para ele, eu falei assim, cá entre nós, você quer conversar? A gente está com tempo, a audiência está atrasada? Ele falou, tá de boa. Eu falei, e aí, como é que aconteceu? Eu fiquei isso foi muito chocante, sabe? Ele falou comigo assim, não, foi isso mesmo, é o que a senhora falou aí que está no processo. Eu falei, tá. E eu perguntei para ele por que ele fez aquilo, ele tomou essa iniciativa, teve essa coragem. A mãe dele era diretora da escola, um bairro onde eu frequentava muito. Todo mundo conhecia ela pela simpatia, pelo acolhimento, ela tratava os alunos dessa escola muito bem, então ela era sempre homenageada. E justo o filho dela naquela situação, né? Aí eu perguntei para ele, por que você fez isso? Ele falou para mim assim, porque a gente estava afim de fazer. Falei, tá, não tem um motivo específico? Não, porque eu sou revoltado com meu pai. Falei, tá, mas o que a moça que você roubou tem a ver com isso? Ah, nada não. Falei, tá, e o que você fez? Assim, ele falou que vigiou ela na porta da casa dela por 15 dias sem ela perceber. E eu falei com ele assim, por que você escolheu ela, então? Nesses 15 dias, o que te fez escolher ela? Ele virou para mim, sabe o que ele disse? Ele falou assim, eu escolhi ela porque ela estava grávida. Nossa. E vulnerável. A gravidez dá a ela um aspecto. Eu escolhi ela porque ela estava grávida. Ela ia defender o filho dela. Ela não ia lutar comigo, ela ia me entregar o carro. Eu fiquei muito chocada. Eu perguntei para ele, eu insisti. Eu falei, você não sentiu pena dela? Ele falou, não, só queria o carro. Não tem um argumento convincente com uma pessoa violenta. Não tem. Você pode argumentar que um criminoso na rua está te assaltando, que ele está levando o sustento dos seus filhos. Ele não está nem aí, ele não tem empatia. O criminoso, ele pensa de forma diferente da gente. Ele não tem esse sentimento de sentir a dor do outro, de se solidarizar com o outro. Ele quer um objetivo específico, custe o que custar. Então, a gente fala sobre o porte de arma de fogo, Carlos, justamente para tentar equilibrar forças. Se é essa a única linguagem que o criminoso entende, então que nós,
mulheres enquanto vulneráveis, enquanto partes mais fracas fisicamente, nós possamos ter meios capazes de defender a nossa vida. É uma questão, não é só de defesa pessoal, é uma questão de sobrevivência. E olha uma questão importante, né, que você disse aí, doutora. Ela não ia revidar porque ela ia defender o próprio filho. Isso é tão real quando a gente pensa em violência doméstica, porque às vezes uma mulher ela passa anos sendo vítima, mas quando ela percebe que a violência chegou no filho dela, às vezes quando ela percebe que às vezes o filho está sendo abusado pelo agressor, aí ela procura o serviço, ela faz boletim de ocorrência, ela chama a polícia, ela faz medida protetiva. E é esse lugar que a gente quer tirar essa mulher, porque ela precisa entender que não precisa esperar a violência chegar tão longe. Às vezes é necessário procurar ajuda anterior a isso, anterior ao filho sofrer a violência física, porque a violência emocional, psicológica, ele já está sofrendo desde o primeiro momento, desde o primeiro instante que ele percebe todo o movimento sutil, às vezes, na violência psicológica, ou às vezes um movimento mais drástico e agressivo na violência física. Tá vendo? E eu falo assim, a diferença eu vou fazer uma pergunta para você, Marília, mas antes, um pouco dentro desse assunto, mas buscando dentro do órgão público. Vamos para essa parte externa, a gente volta. Mas antes, quero falar aqui da nossa comandante Midian. Ela está aqui falando o seguinte: esta equipe de mulheres fantástica tem contribuído para garantir que as mulheres em situação de vulnerabilidade e violência recebam o suporte necessário para romper o ciclo da violência. Tá vendo? Isso é fundamental. Obrigado à nossa comandante Midian. Mandar um abraço pro meu amigo, eu falo que ele é meu chefe, Carlos Magno, Carlinhos, a Germana. Eu tenho o maior carinho fazer parte dessa equipe maravilhosa, é do cerimonial da Prefeitura Municipal de Betim. Eu sou apaixonado com todos eles. Um grande abraço, obrigado pela audiência, viu? Eu quero te perguntar, Marília, você vive, você foi secretária da ouvidoria, não é isso? Sim. E foi onde foi criada a ouvidoria da mulher. Da mulher. A gente sabe, né, quantos servidores existem na Prefeitura Municipal de Betim. Eu estou falando isso como referência, mas vale para todas as prefeituras, todas as cidades. Existe, a gente está falando da violência mesmo, né, de bater, de ofender, de agredir, mas é a violência moral, onde a mulher sofre muito, né, pelo excesso de palavras, de ofensas. Isso também vem crescendo muito também. E no órgão público também. E quando a senhora estava como secretária, existiam muitas denúncias? Na verdade, a violência moral... O assédio moral, né? O assédio moral, né, que a gente diz, o assédio moral, o assédio sexual no ambiente de trabalho, é uma pauta tão antiga quanto a violência doméstica. O que a gente tem percebido, um movimento na sociedade nos últimos anos, é que se tem falado sobre isso. Nós estamos nos colocando num lugar de reflexão sobre os nossos relacionamentos, tanto afetivos quanto os relacionamentos de trabalho. Então, existiam, sim, algumas denúncias em relação tanto ao assédio moral e até quanto ao assédio sexual. Essas denúncias, elas eram encaminhadas para os setores, né, e para os órgãos pertinentes para apuração. Então, quando eu falo, nessa verdade, da violência moral, é o assédio moral, porque não deixa de ser uma violência, Sim, uma né, uma agressão verbal, né? A gente só está mudando só o nome. Mas assim, quando eu falo isso, porque eu conheço muito da vida, eu estou na vida pública há muitos anos, né? E eu conheço tem vários relatos mesmo de assédio moral, onde o chefe ele ultrapassa todos os limites de ofensa, né? Independente se ela é magra, se ela é gorda, se ela é morena, se ela é de raça ou branca, existe muito isso. E é importante a gente dizer... Entendeu? Muito. E é importante a gente dizer que a questão do assédio, seja ele moral ou sexual, não é uma prerrogativa de uma instituição.
é algo que a gente observa em todas as esferas, em todas as instituições, sejam elas públicas ou sejam elas privadas. E hoje, tanto que nas empresas privadas já foram colocados no CIPAT o assédio moral e sexual como um dos fatores que precisam ser trabalhados durante esses treinamentos. Porque antes observava os treinamentos em relação às EPIs, às condutas, e hoje a questão do assédio está tão aflorada nos ambientes de trabalho que passou a ser também uma prerrogativa agora é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, não é só CIPA, é CIPA. Então, isso, eu assim. Por causa desses números, desses né, números, que tem crescido. Me fala uma coisa, Rafaela, vocês duas sempre estão juntas nessa questão, por isso que é PPM, né? Foi criada. Explica um pouco pra gente o que é PPM ou a função, né, na verdade, que vocês exercem. PPM é a sigla, né? Isso. De uma equipe que é um setor da Guarda Municipal que atua na patrulha de proteção à mulher. Então, é um grupamento especializado da Guarda Municipal que atua na violência contra a mulher. A gente faz trabalhos preventivos, esse segundo atendimento também para vítimas de violência doméstica. Esse acompanhamento, a gente faz visitas tranquilizadoras, trabalha alguns temas relacionados à violência, aquele contexto de violência doméstica. E a gente faz esse acompanhamento da vítima e do autor da violência, caso a vítima, assim, ela concorde ou ela queira. Esse acompanhamento é chamado Programa Dona de Si, porque a gente entende que naquele contexto inicial de violência, a mulher está muito perdida. E perdida dela, né? Perdida das convicções, da identidade. Então, a gente trabalha nessas visitas até que ela consiga realmente sair desse contexto e se sentir segura. Outra vertente também é o trabalho preventivo, que a gente atua nas escolas, nas empresas, nos órgãos públicos. Também atuamos na igreja, daqui a pouco você vai colocar aí. Levando, né, esse trabalho preventivo e a conscientização sobre a Lei Maria da Penha. E também, recentemente, o Botão do Pânico, né, que foi a gente teve o apoio do nosso comando, do secretário e do nosso prefeito para implementar o Botão do Pânico no município. E foi, assim, fomentado pela Guarda Municipal, pela Patrulha de Proteção à Mulher, para trazer esse equipamento para trazer segurança à vítima. Põe na tela, Fabiana, agora. Põe de novo aí. São umas imagens. Põe na tela. Pra você comentar. Isso. Aonde foi? Auditório Vermelho, lá no Ministério Público, é isso? Pode ir comentando. Isso daí foi uma capacitação na Lei Maria da Penha que a gente fez no Ministério Público. Tá vendo? Que legal. E aí? Esse foi o 3º encontro nacional lá em Brasília de segurança pública para discutir políticas públicas no enfrentamento da violência contra a mulher. E eu fui representando a Guarda Municipal de Betim. Tinha guardas municipais de vários estados e, assim, foi uma troca muito eu tô vendo legal. ela ali, viu? Lá escondidinha ali, ó. A menorzinha sou eu. O Não é Não é a nossa campanha de carnaval que a gente fomentou junto com a ouvidoria, que sempre foi uma parceira demais do nosso trabalho. Não é Não é uma campanha, né, contra a importunação sexual que acontece muito no carnaval. E a gente tem o pré-carnaval de Betim aqui que tem sido, assim, muito bom mesmo. E a gente leva essa campanha contra a importunação sexual. Daí foi numa escola, na Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo, que a gente também leva palestra. E é assim, a gente tenta fazer um trabalho diferenciado, porque assim, não é só levar palestra, a gente leva muito a sério a prevenção. A Guarda Municipal como um todo tem o grupamento de apoio e proteção escolar, e lá a gente trabalha temas relevantes. E olha que legal isso. E a violência doméstica é um tema que a gente leva para trabalhar com crianças e adolescentes. Aí foi a nossa primeira instrução que a gente levou sobre a capacitação dos agentes da Guarda Municipal na atuação na Lei Maria da Penha. E quem veio foi a Elaine Navarro, hoje ela é comandante da Guarda Municipal de Mojimirim, lá de São Paulo. Ela, assim, na primeira vez que eu ouvi ela palestrando, foi sensacional. A gente ficou apaixonado por ela e pela atuação dela. E a partir dessa instrução também nasceram outros grupamentos, outras patrulhas de proteção à mulher
de outras guardas municipais E aqui aquela em Minas. foto ali foi o primeiro dia da comandante com o Como comandante. comandante. Foi. A nossa, E essas duas aí? Essas duas essa aí. daí é... Eu e Nayara, assim, né, já teve, né, a Patrulha de Proteção à Mulher, hoje é um formato diferente. Já temos 2 anos aí de atuação na patrulha. E é fazendo campanha, blitz educativa. Aí também foi uma blitz educativa onde a gente... Isso é muito legal, isso tem muito efeito, viu? que Muito foi bom. falar sobre a importunação sexual também nos ônibus. Aí foi a nossa primeira palestra, né? Não, mentira. A primeira foi no Açaí. A Jabil é uma empresa privada que solicitou a gente, abraçou, né, a gente bem no início. Nós fomos lá, aceitamos o desafio, falamos e fizemos também uma blitz educativa, mas abordando ali os profissionais que estavam trabalhando para falar sobre violência doméstica. E daí a Iuna, que foi a nossa ação no Outubro Rosa. Ai, gente, são amores de pessoas. A IUNA é um instituto que atende pacientes oncológicos aqui em Betim, tem um trabalho lindo e a Guarda Municipal é uma parceira deles, assim. Que lindo. Eu conheço o trabalho delas, eu falo assim, a Raquel, todo mundo, o pessoal tem um trabalho maravilhoso. Já fui mestre de cerimônia já nos eventos da UNA e eu falo assim, não tem como não chorar. Lá o coração assim despedaça, vou te falar a verdade, né? Lá não tem como, porque são cada relato de quanto realmente eles lutam para estar bem, né? Viver, né? Então assim, eu fico maravilhado, eu fico muito feliz, muito grato quando elas me convidam para participar. Mas olha, eu quero falar aqui da Algeane Silva. Ela fala temas extremamente relevantes. O Agosto Lilás não deve ser apenas um mês de campanhas, mas um chamado diário à responsabilidade coletiva. Não basta esperar que a dor seja próxima para agir, sabe? Então, ela assim, é linda. A doutora Algiane é uma militante, inclusive, contra a violência então, doméstica, advogada ela... inscrita na subseção de Ah, contagem. tá vendo? E a Patrícia fala o seguinte aqui, ó, parabéns para todos vocês. Obrigado, viu, Patrícia? Tá vendo? Tá todo mundo assistindo aqui. E é importante estender essa reflexão, né? Não ficar só no mês de agosto, porque a violência não acontece só em agosto. Justamente. Eu fiz, busquei fazer justamente no finalzinho de agosto com vocês, justamente para fomentar o próprio mês, mas alertar que isso é diário, isso é cotidiano. Isso, infelizmente, né, são números que, volto a falar, são números que realmente nos deixam... Hoje, pela manhã, quando no jornal falou os números, 4 mulheres são assassinadas por dia. Gente, é um absurdo, viu? E é um contraditório, né? Porque se a gente pensar que nós temos a Lei Maria da Penha, embora algumas pessoas não acreditem na potencialidade dela, é uma das melhores, é a terceira melhor legislação, segundo a ONU, né, doutora, em relação à eficácia de combate da violência doméstica. E aí a gente vê que estamos falhando em alguns pontos, enquanto sociedade. E o quanto não basta ter só uma lei, o quanto não é só a lei que vai resolver o problema da violência. Porque, na verdade, Precisamos a Lei Maria da Penha, mudar... ela cria mecanismos, né? E se a gente não tem ali órgãos que fiscalizam e que fazem cumprir, não tem jeito, porque criar a por criar é muito efetividade fácil. da lei falha. Né? Essa é a questão. A lei, em teoria, ela é muito boa. A gente não pode negar que ela foi muito necessária e até hoje é muito útil. Nós temos que ter ferramentas judiciais que combatam a violência doméstica e que consigam proteger minimamente a pessoa que se entenda em situação de risco. No entanto, existe toda uma cadeia de eventos, uma logística para que essas medidas de proteção elas funcionem. Essas meninas são brilhantes. Meninas não, perdão. Essas mulheres são brilhantes. Eu gosto mesmo. Guardas municipais. Elas são brilhantes, são competentes. A gente consegue sentir de longe a energia boa que elas transmitem. Elas falam com gosto do que fazem. Que é fazer o patrulhamento contra a violência doméstica, não é isso? Dá para levar uma delas para casa? Seria ótimo, não seria? E quantas delas precisariam de ter? Mas... Então, assim, dá para levar um policial militar para casa? Não dá. Não dá. A polícia, a guarda municipal, as forças de segurança pública, de um modo geral, elas vão atender uma ocorrência, Carlos. Já aconteceu.
Então, qual é a efetividade da Lei Maria da Penha? Ainda é pequena. Sim. A gente sem afirmar que é uma legislação ótima, que funciona 100%, seria uma... Já estão falando aqui, ó, doutor, aqui, ó, leva não, viu? Tá falando aqui, ó. A Cristina Rezende, leva pra casa não. Ah, elas são tão simpáticas, todo mundo ia querer. Mas, infelizmente, né? Então, a gente precisa repensar em modos de fazer isso funcionar adequadamente. Nós temos visto a preparação, né, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, de tantos outros órgãos públicos também, sempre com essa preocupação de entregar o melhor serviço para a sociedade, mas é preciso refletir ainda mais, melhorar ainda mais. A gente não pode se contentar com esse movimento que a gente fez até agora, porque ainda não acabou. A violência não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Então, precisamos repensar. Os números são crescentes, né? São crescentes. Então, por isso que eu falo, é um contexto, né? Um conjunto de situações, de ferramentas, de instituições trabalhando e, principalmente, não podemos também tirar o papel da sociedade na questão da violência. Porque não é só algo institucional. Nós não vamos acabar com a violência só a nível institucional. Nós vamos acabar com a violência também nas nossas casas. Onde ela começa, é preciso que ela termine. Uma observação que eu vejo é que a Lei Maria da Penha é um pouco burocrática. Para quem não entende de lei, né, para quem não tem um conhecimento jurídico, os caminhos ainda são difíceis de chegar. Uma mulher, por exemplo, ela acha que ao registrar um boletim de ocorrência, automaticamente ela tem medida protetiva. E não. Não tem. Aí, às vezes, ela precisa, primeiro passo, acionar um órgão de segurança pública que vai atender aquele flagrante, vai encaminhar para a delegacia de plantão, né, se tiver ali uma prisão do autor. Depois disso, ela vai voltar para a delegacia especializada de mulher e vai solicitar uma medida protetiva, vai fazer a representação se for o caso. O que essa representação é? Continuar o processo. Isso tudo tem que ser explicado. Depois vai no judiciário, o judiciário vai deferir ou não a medida protetiva. Hoje não existe mais prazo de validade, né? O entendimento do STJ e do STF, que não existe mais esse prazo de validade, que antigamente era fixado, então ela tinha que sempre ficar assim, se atualizando. Eu ainda tenho medida protetiva? Será que não? Será que está valendo? Então, assim, é importante também entender e também levar à conscientização esses caminhos, porque senão ela fica ali meio perdida no meio do caminho. É por isso que é importante atuar em rede. Todas as vezes que a gente vai falar de violência doméstica, a gente precisa de falar de rede, porque é uma engrenagem. Eu vou até quebrar um pouquinho aqui. Eu acho tão engraçado o seguinte. Eu falei para vocês no começo. A Rafaela tem a voz, né? Doce, tudo, mas aqui, ó. Quem que é André Renato? Meu esposo. Tá vendo? Olha como que a voz dela funciona bem em casa. Ele digitou e apagou, tá vendo? Mas eu li, viu, André? Eu li, viu, André Renato? Tá? Eu li, viu? Ele falou aqui que é esposo da Rafaela e sabe da dedicação que ela tem. Né? Tá, mas ele apagou, tá? Olha o medo, hein? Pode ficar tranquilo. Olha. Pode ficar tranquilo que eu chegar em casa resolve, tá? Ô Nayara, um abraço, Renato. Obrigado pelo carinho, viu? Ô Nayara, eu vejo a parceria de vocês. Põe na tela, ô Fabiano. Fala pra gente essa imagem, essa foto. Essa foto foi a última reunião que a gente teve com a rede especializada. Aí tem vários atores, vários representantes, né? A Patrícia foi uma das que fez o comentário ali com a blusa da SEAPA. SEAPA é um dos programas do Estado que desenvolve um trabalho com os homens autores de violência. Os homens são encaminhados para esse programa e eles têm uma série de encontros, né, e reuniões para tentar ali ressocializar aquele autor de violência. Ela é brilhante. Ela é uma maravilhosa. Aquela de Lilás, lá conheço, a doutora Poliana, extremamente relevante no combate à violência doméstica. Ela também tem comentado aqui, ela assim, foi um presente para o município de Betim, porque ela é muito ativa. Essa causa, assim, ela tem um lado pessoal para ela que ela carrega, né? E ela tem fomentado muito essa questão no município. É um grande ganho. Ela também participa da Comissão de Enfrentamento à Violência da UAB.
É sensacional. E do Conselho E Municipal ali da Mulher atrás, também. dois E do representantes da Polícia Militar. A Major Bruna é a comandante da PVD aqui, né, da 2ª Região. Tem sempre participado das reuniões, tem sempre estado conosco. E é muito importante esse trabalho, estarmos juntos, né? A superintendente da mulher, que agora a gente tem uma superintendência Sim. no nosso É a município. superintendência de Proteção. proteção e dignidade à mulher, Que é a Célia. que é a Célia. E eu não vou citar todos os nomes, porque eu vou esquecer todo mundo. Isso é uma ação que a gente fez agora na parada LGBT, que é IAPN+. A gente faz ações preventivas e educativas, né? Isso foi uma palestra que a gente foi convidado lá em Pará de Minas. Estávamos acompanhados do subcomandante Wesley. Eu posso dar uma pausa só para falar do sub? Pode. O subcomandante Wesley, ele é o nosso grande apoiador, sabe? Do nosso trabalho. Ele e o Anderson, que estiveram assim desde o início apoiando e acreditando na gente. Então, eu gosto de dar honra a quem nos deu honra também. Olha aí. Sei com a equipe do CREAM e a equipe do programa Mediação de Conflitos, acho que esse aí no CRAS Foi no Alterosas. CRAS Alterosas. Sim, no CRAS Ano foi. passado, início do ano. Não, sei. foi no início desse ano, naquele projeto da época das mulheres que a gente começou a fazer, lembra? Que foi no mês de março. Foi no mês de março. Foi no mês de março. Um Foi projeto. uma palestra promovida pela equipe de mediação de conflitos no Teresópolis, aí foi lá no Complexo Esportivo, foi em agosto do ano passado. Essa aí é uma grande amiga nossa, Rafaela Magalhães, lá de Ubá. Uma oportunidade, ela veio aqui passar uns dias com a gente, aprender um pouquinho do trabalho. Hoje ela faz um trabalho sensacional em Ubá, na patrulha também de proteção à mulher. Um beijo, Rafa. E mais uma vez, a nossa primeira capacitação, eu digo primeira, porque agora em setembro a gente já vai promover a 2ª capacitação externa para as guardas de Pará de Minas e Nova Lima. Vai estar com a gente aproximadamente 25 guardas, Olha. aprendendo um pouquinho do trabalho e compartilhando essas informações que a gente não pode deixar só para a gente, né? E esse é o nosso último projeto, ainda está em andamento, inclusive amanhã tem sessão, a penúltima sessão do nosso projeto Guarda em Cena. Em Vianópolis. Será em Vianópolis, está rodando esse mês todo de agosto, que é um projeto que nós estamos veiculando um filme conscientizando sobre a violência doméstica. Esse filme foi um filme premiado internacionalmente, gentilmente cedido o uso de imagem pelo ator, né, e diretor do filme, Marcos Maia, e tem sido melhor do que a gente esperava. A gente tem recebido muitos feedbacks, muitos depoimentos nas redes e tem gerado um alcance muito legal. E se você me permite, o filme mostra com uma leveza e uma sutileza o que acontece no interior dos lares. O que acontece nas situações de violência. E o quanto, às vezes, a mulher nega isso, e o quanto, às vezes, ela demora a aceitar essa situação. E, principalmente, mostra a sutilidade da violência psicológica. E leva uma reflexão. A gente tem recebido Uma grande relatos, reflexão. No Instagram institucional, e até mesmo do próprio diretor, que ele compartilhou, ele está ciente, né, dessa nossa atuação no município, de mulheres que acabam se identificando, né, com a atriz e, nossa, eu me vi naquela situação, me vi naquela cena, isso é muito bom. E é mais uma vez mostrando o quanto a prevenção é importante. Importante, é. Eu penso nisso, a prevenção ela é fundamental. Nayara, vamos pôr um pouquinho desse vídeo aí? Põe na tela, Fabiano. Só que além de passar por todos esses problemas, quando essa bomba explode e essa mulher ela recorre a algum órgão para pedir ajuda, ela ainda sofre mais um tipo de violência, que é a violência institucional. Porque muitas vezes nós que estamos na ponta não estamos preparados para acolher essa mulher da maneira que ela precisa e merece. E aí eu não falo só responsabilidade de forma pessoal. Claro que nós temos problemas de recursos humanos, mas muitas vezes a gente não faz sequer um esforço para acolher aquela mulher e não revitimizá-la.
Porque até ela chegar na nossa mão, ela já... Esse foi um pouquinho da palestra lá de Pará de Minas. E aí eu não faço nem meia culpa. Eu faço culpa inteira. Porque essa parte eu falo sobre a violência institucional. Justamente o percurso que a mulher percorre, né? A partir do momento que ela começa a sofrer a violência e ela decide procurar ajuda. Ela passa por muita coisa. E essa decisão ela é muito difícil. Para quando ela chega nas nossas mãos, a gente não ter a capacidade de, no mínimo, atendê-la bem e de forma humana, tentar achar uma solução ou dar um caminho decente e digno para esse problema. Então, eu falo ali sobre violência institucional, porque é um tipo de violência e a gente não pode fechar os olhos para isso. Sim. Nós, enquanto servidores públicos, a gente não pode fingir que isso não acontece. Infelizmente, nós temos uma mania e um jeito que estagnou, ficou no servidor. E eu entendo que, enquanto servidores e servidores do público, a coisa que mais deve ser bem feita é o servir ao público. Verdade. Então, se essa mulher ela chega até nós com uma demanda, eu preciso atendê-la de forma mais digna, decente e humanizada possível. Então, essa violência institucional, infelizmente, ela é comum. E quando eu postei esse vídeo, acho que tem 3 dias, imediatamente uma moça veio no meu Instagram e falou: sofri isso esse final de semana. Falei: você fica à vontade para compartilhar, pedir perdão. Nem sei de que cidade ela é, nem sei se ela é de Betim. Mas, infelizmente, isso acontece muito. E a gente precisa, eu acho que através dessas capacitações, e aí eu falo enquanto guarda municipal, esse ano a gente já fez todo o nosso efetivo passar por uma capacitação. E agora a gente trazendo outras guardas, a gente vai fomentando essas ideias, esse atendimento humanizado, esse policiamento comunitário, para que a gente entenda e abra mais a nossa mente em relação a esse atendimento, sabe? E a gente realmente não pode fechar os olhos para isso. A gente precisa tratar as pessoas com a dignidade que elas merecem. Precisa olhar para dentro do serviço. Isso. Né? Precisa entender, às vezes, que a mulher não vai se enquadrar. Não é a mulher que tem que se encaixar dentro das nossas caixinhas, dentro das nossas tipificações. Porque vai ter situação que ela não vai se encaixar. Né? E é importante a gente ter esse entendimento. O que mais podemos fazer? E às vezes, tratar essa mulher com o respeito que ela precisa e sem julgamentos. E nem sempre ela encontra isso nos serviços que são ofertados. Isso é verdade, viu? Olha, gente, são 21 horas e 10 minutos. Ó, 1 hora passa rápido, vocês viram, né? Nem começou o podcast. Mas olha, agora o André Renato falou assim, olha, sou marido da Rafaela e vejo todo o seu trabalho e esforço pela PPM. Essas meninas estão de parabéns, viu? Que legal, ouvir isso do maridão. É bom, viu? Não é? É bom, né? Olha, eu quero falar o seguinte também. Rafaela, põe na tela, fala sobre esse vídeo. Esse vídeo foi uma palestra, a primeira palestra em uma igreja evangélica, chama a Igreja Batista Livre, onde a gente foi convidado para falar sobre esse tema dentro da igreja. E assim, eu vejo que é a quebra de um tabu muito grande, porque falar de violência doméstica dentro de uma igreja, assim, como isso pode soar, né, e talvez apresentar certa resistência, mas a gente entende que esse assunto ele tem que ser levado em todos os lugares. E principalmente um público onde a gente vê, assim, muita resistência, talvez, não é que a gente vai falar de feminismo nem nada, mas a gente vai falar de violência. Então, é um público onde a gente precisa atingir, porque mulheres cristãs sofrem violência, e às vezes homens cristãos praticam violência, eles também precisam entender a responsabilidade deles como cristãos, como
eles têm um papel importante, a igreja tem um papel muito importante na sociedade e também precisa ser uma porta de entrada, né? Para essa mulher que é vítima de violência doméstica. É aquilo que a gente falou antes, né? Não tem classe social, não tem religião, né? A violência, ela se encontra em todos os setores, todas as áreas, na verdade, Basta e tem que ser mulher. combatida, né? Tem que ter realmente... muita gente acha que não existe a violência. Tem muitas mulheres que são muito reprimidas, na verdade, pela religião, tá? Sofrem caladas porque o marido é pastor, não pode escandalizar e vivem oprimidas, vivem em opressão. Porque acham assim, eu preciso aguentar em nome, né, da minha família, em nome da fé que ela acredita. Da fé. E isso realmente, eu falo também por conhecimento. Então, mulheres que realmente vivem uma vida totalmente diferente do que é apresentado no altar, apresentado como família, e vive essa violência, na verdade. Marília, a Juliana Araújo, ela fala: parabéns a essas mulheres guerreiras, só quem já viu a Marília atuar sabe da sua extrema dedicação e cuidado. Onde eu agradeço. Põe na tela, Fabiano, fala pra gente, Marília, em relação ao seu trabalho, olha, é legal, né, quando a gente vê, não é? Isso. Esse momento aí foi um momento muito especial, foi uma eu me emociono, por quê? Porque foi a partir dessa capacitação aí que nós conseguimos quebrar os muros, vamos falar assim, do CREAM e ir para o território. Então, nós começamos um projeto com os CRAS esse ano e começamos com a equipe de convivência dos CRAS e falando sobre a Lei Maria da Penha, né, falando principalmente dos tipos de violência que essa lei preconiza e principalmente, que é o que eu acho mais importante, ensinando para essas mulheres a identificar os tipos de violência, a situação que ela vive, se é uma situação de violência, mas também mostrando para ela quais órgãos que ela precisa procurar, em qual momento, qual situação, porque se ela está tendo uma violência, se ela está sofrendo uma violência física agora, nesse momento, não adianta ela entrar em contato com o CREAM. Ela precisa entender que ela precisa ligar para o 153 ou para o 190. Se ela precisa de um acompanhamento, de um acolhimento para ela vencer e superar, né, as mazelas que a violência está trazendo para a vida dela, aí sim, o CREAM é o lugar. E ali a gente, por quê? Porque o CREAM ele vai trabalhar na vertente do apoiar, proteger e desenvolver. E hoje o município pode contar com a Superintendência de Proteção e Dignidade da Mulher, que vem para fortalecer ainda mais essa luta da rede no enfrentamento das múltiplas violências, principalmente. Porque no CREAM, a gente faz o atendimento de todas as mulheres, mas a gente vai acompanhar mais de perto a violência doméstica. Até porque a violência doméstica, ela é diária, ela é contínua e ela segue um ritual, né, de permanência nas famílias. Então, é preciso que essa mulher ela tenha condições de romper o ciclo. E, para isso, não basta só empoderar essa mulher. É preciso ajudar essa mulher a se entender, a se valorizar, a descobrir o seu lugar, porque uma das questões que a violência psicológica traz para a mulher, e que já há estudos também que falam a respeito, é a doença mental que vem associada à violência psicológica por muitos anos. Então, às vezes, o importante, quando a gente vai trabalhar com violência, é nunca julgar. É verdade. Né? E esse julgamento de lugar nenhum, que seja da instituição ou das pessoas do entorno. Porque, às vezes, a mulher ela não tomou uma decisão de sair daquele local, de sair daquela violência, daquele ciclo, porque realmente ela não consegue sozinha. Então, existe setores em Betim, né, a rede de atendimento, que vai trabalhar para que ela possa concluir isso. Então, a gente conseguir, né, levar
essa informação para os CRAS estarmos nos territórios, para a gente é muito importante. Você gosta de Arraial, por acaso? Põe aquela foto. Eu gosto. Adoro, né, gente? Eu sou do interior. E esse também foi um trabalho que nós fizemos junto aos CRAS, na festa da família caipira, e onde a gente foi falar para o grupo de idosos. Nós levamos a Barraca do Beijo, né? E aí faz sucesso, a Barraca do Beijo tem a ver com a violência, né? Nós levamos a Barraca do Beijo justamente para mostrar que se nem beijo pode ser com violência, nenhum outro tipo de relacionamento pode. Então, a gente levou a ideia, né, do beijo só com consentimento, relacionamento pode acontecer tudo com consentimento. Tem que ser com consentimento. E foi muito bacana, e principalmente porque a gente levou uma reflexão para o público 50 mais, e que é o que a gente observa lá no CREAM, que o agressor é muitas vezes o próprio filho. E aí, quando a mulher ela é vítima do próprio filho, a dor é muito maior. Nossa. O procurar ajuda é mais demorado, é mais difícil. Porque quem é mãe vai entender o que eu vou dizer aqui. Quando a gente pensa em engravidar, a gente já projeta a vida do nosso filho até os netos. Como que vai ser tudo? E aí, de repente, você se deparar no momento que você acha que esse filho já é adulto, que ele pode ser alguém para te ajudar a amparar, e ele está sendo alguém que está te causando uma grande dor, e uma dor física, porque às vezes as agressões são físicas. Nós vimos recentemente um caso, né, daquele rapaz em Belo Horizonte, que eu acho que estarrecida. Né? O Brasil inteiro. E é uma questão, e foi muito legal. Essa semana a gente atendeu uma que chegou toda queimada. Não, assim, eu falei porque foi o feminicídio, né? Sim. E assim, e foi muito legal. Acho que a Barraca do Beijo nós começamos, foi no mês de julho, agora que a gente está com... Mas é muito bacana, gente. Você olhar para as pessoas e perceber o quanto... uma palavra muda a vida delas. Não, com certeza. É muito bacana. Põe na tela, Fabiana, próxima. Aonde foi isso aí? Fala pra gente. Olha lá. Esse aí é uma recordação, né, do meu tempo de ouvidoria. Eu trabalhei na ouvidoria do município por 18 anos. E aí foi algumas experiências. Nós temos a primeira imagem. Foi no Hospital Regional, a gente fez uma capacitação para a equipe, né, da saúde. A segunda imagem foi numa escola, e a gente tem uma parceria muito bacana, ainda continua com essa parceria com o superintendente da juventude, que é o Fernando, com as meninas da UMES Betim. E assim, a ouvidoria para mim foi um divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi muito a olhar as situações de vários ângulos, né? Eu sempre falava com as pessoas que uma reclamação, uma manifestação é uma oportunidade. E quando a pessoa procura uma ouvidoria, ela não está querendo só falar o que está ruim. Ela quer mostrar que está ruim para ela, dentro do ponto de vista dela. E a gente, enquanto serviço, é importante que a gente possa ver que também fazer uma reflexão a partir daquele ponto para melhorar. Isso. Assim, isso foi muito importante para a minha caminhada enquanto pessoa, enquanto profissional, e que hoje me traz, assim, no atual trabalho, né, que eu desenvolvo, trabalhando aí com a questão da violência doméstica, me traz, assim, um olhar diferente para essa mulher também. Porque, às vezes, a gente consegue perceber o que não está explícito na fala dela. Me fala uma coisa. Olha que chiqueza, gente. Olha. Aí, isso aí foi uma das reuniões que eu participei da Rede Ouvir. A Rede Ouvir é uma rede de ouvidores de Minas Gerais. A ouvidoria ela do município participa. E, assim, foi muito importante a Rede Ouvir, porque foi a partir daí que a gente criou laços nos outros municípios, né? A gente traz, né, gente? Eu trago a ouvidoria no meu coração.
E foi um momento, foram momentos de muito aprendizados, né? Vamos ver a próxima. Esse é o hall da prefeitura, né? Isso aí também foi. Isso aí foi uma. Aqueles sapatos são seus ali, não, né? Não. Esse aí foi um evento do Agosto Lilás, né? Que aconteceu na época da ouvidoria. E aqueles sapatos, eles representavam o número de mulheres que perderam feminicídio, o número de mulheres que perderam as suas vidas. A simbologia, né? E é engraçado, né, que a ouvidoria da mulher, ela que eu acho que ela despertou um pouco o meu coração para o lado da violência doméstica, o quanto que era importante a gente trabalhar essa vertente. Quando eu saí da ouvidoria no final de 2024, e eu tive a oportunidade de assumir a coordenação do CREAM, eu trouxe um pouco dessa dor que a gente recebia lá na ouvidoria das mulheres, que sofriam diversos tipos de violência, e eu consegui estar dos dois lados, tanto do lado da pessoa que faz a denúncia, entender o porquê que ela está fazendo aquela denúncia em relação à violência, e estar do outro lado do serviço que está executando ali essa parte de proteção, de acolhimento. De acolhimento. Não. E um serviços que às vezes são alvos de ouvidoria. E quando você entende, quando você participa dos dois lados, a gente consegue trabalhar. Esse foi uma palestra que nós fizemos numa empresa. Fui falar de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho e falar um pouquinho também do serviço do CREAM. Tá vendo? Eu acho que quando eu decidi fazer o podcast com vocês, é justamente isso. Trazer um pouco de cada uma de vocês, do dia a dia. Eu falo de buscar levar informação da forma mais certa, mais correta. Eu carrego comigo que quando a gente leva a informação certa, as pessoas vão tomar as decisões corretas. E quando você fala da prevenção, você fala do patrulhamento, né, de estar diariamente ali, lidando com essas situações que são difíceis, não são fáceis, isso as pessoas entendem que isso é um tema que não tem que ser abordado só, como você falou, só no Agosto Lilás. Isso tem que ser abordado o ano inteiro, trazendo tudo isso que vocês estão mostrando. E é fundamental, vocês que sabem da dor da mulher, quando você acompanha um caso, você falou há pouco tempo, é sentir a dor, né, do outro, né? Ou da outra, né? Essa a diferença. Eu né? acho que é para além de sentir a dor, né? É sentir a dor e acolher, procurar mecanismos para proteger, ferramentas para que ela possa ter autonomia, e aí a gente precisa de políticas públicas, né? A gente precisa de ações efetivas, e para que essa mulher ela tenha autonomia suficiente para ela conseguir se desvencilhar do agressor, que muitas, como já foi relatado aqui, permanecem no ciclo por causa da dependência, não só emocional, mas financeira, e também ter autonomia para se desvencilhar da própria ajuda do Estado. A mulher, o que a mulher quer é conquistar o espaço dela, é construir uma nova história. E é importante os serviços estarem nessa posição. E ainda que a gente não tenha nenhum serviço que funcione, nós temos a nós. Eu acho que é isso que a gente não pode deixar nunca, sabe? A gente sempre vai ter uma mão, um abraço, um ouvido. E faz uma diferença. E uma palavra. E faz uma diferença. Para oferecer para alguém que precisa naquele momento. E é importante a gente entender, né, que às vezes nós, enquanto serviço, enquanto pessoas, não somos perfeitos. Isso. Mas o que a gente tem que acreditar é que a gente pode ajudar uma pessoa a construir uma nova história. E aí a gente precisa entender o que mais posso fazer, onde mais posso ir, né? É verdade. Isso é gratificante. Recentemente a gente teve uma despedida de uma das nossas vítimas que estava, né, em situação de violência. Superação. E ela deixou lá um bolinho e uma cartinha. E assim, no decorrer da carta, ela fala assim: hoje eu me sinto segura, eu acho que eu não preciso mais de vocês. Olha, que legal. E isso, é sobre isso, sabe? E no final ela fala: não parem. Não parem.
Tá vendo a diferença, né? É Quando muito lindo. tudo funciona, né? Quando eu falo que é uma engrenagem, na verdade, né? Tem que funcionar, tem que dar resultados. Porque o trabalho está sendo feito, né? E o resultado é fundamental. O resultado é esse aí. É quando a pessoa fala assim, eu não preciso mais de vocês. A gente fica feliz. Né? E também, sabe quem está feliz? Sua sogra, viu? Ela está falando aqui, a Marcelina, vai falar, boa noite, sou sogra da Rafaela Ramiro, venho parabenizar essas mulheres incríveis e toda a PPM pela iniciativa e trabalho já sendo realizado, tá vendo? Você tá bem aí na fita, viu? A minha sogra é uma mulher inspiradora para mim. Tá vendo? Tá vendo? São mulheres inspiradoras, né? Eu ganhei um livro que fala sobre isso. Mulheres que inspiram outras mulheres. Me falou uma coisa, você falou da prevenção, a gente falou muito da prevenção. Doutora, a gente falou sobre a segurança, na verdade. Né? Hoje a gente fala do armamento. A gente às vezes dá uma conotação, meu Deus, não precisa disso. Acho que mais quebrar esses paradigmas, não é verdade? Que a mulher precisa também de estar protegida também com uma arma dentro dos critérios, é aquilo que a gente falou, né? Dentro do que realmente possa permitir. Mais ou menos isso? Pois é. As pessoas... acho que houve uma desinformação muito grande quanto ao tema armas de fogo. Mas é muito simples você ser a favor da vida se você perguntar para o pai que perdeu a filha vítima de violência doméstica, se ele concorda ou não dela ter uma arma para defender a vida dela. Ela poderia estar lá com a família, compartilhando momentos memoráveis e levar uma vida normal. Então, a dor do outro, a gente pode até momentaneamente tratar com indiferença, mas quando a gente sente isso mais próximo de casa, mais próximo da família, a gente passa a olhar com outros olhos. Quando a gente fala de acesso a uma arma de fogo lícita, existe um rigoroso processo, várias etapas a serem cumpridas. Então, eu acredito muito que homens e mulheres não têm a mesma força física. Não estou falando de outras questões, outras características. Força física. Quando a gente fala de violência, principalmente a física, é impossível medir força com o homem. Não tem outra forma de equilibrar forças se não for com algo tão igualmente forte. Então, se a vida estiver em jogo, por que não proteger por qualquer meio? Meu Deus do céu! Quem que vai estar ali no seio familiar, substituindo a mãe dos filhos que ficaram órfãos? Quem que vai estar no almoço, sentado na mesa nos almoços de domingo, se ela perder a vida, sabe? Então, eu acredito que a gente precisa entender o tema com um pouco mais de seriedade e desconstruir conceitos e preconceitos daquilo que disseram na mídia, disseram por aí, que não foi de uma informação neutra. Às vezes foi carregada de uma visão política, foi carregada de mentiras, foi carregada de contextos, sabe, que infelizmente alteraram o sentido, o conteúdo que deveria ser transmitido. Então, de fato, de verdade, eu acredito sim que uma mulher que queira se armar para se proteger, que precise, que tenha responsabilidade, que atenda todos os requisitos legais, com certeza deve fazer isso. A Guarda Municipal anda armada, né? É isso mesmo? Há quanto tempo? Já? Tem uns, o quê? 3, 4 anos. Uns 4 anos, tem? 4 anos já. Mais ou menos isso? A Guarda de Betim já é armada há mais tempo. Há muito tempo, né? Há mais tempo, né? Eu não vou saber informar com tempo. exatidão, porque eu entrei depois É verdade. desse Agora que eu armamento. perguntei, agora que eu lembrei de realmente. Nós já entramos... Já tinha arma já, né? É. Fabiano, põe na tela, é porque a doutora, a gente está falando de arma, né? Às vezes pode entender um contraste do que a gente está conversando hoje, da prevenção, da defesa, mas não é contraste, não. É uma realidade, sim. Põe na tela, Fabiano. Tá vendo? Olha, isso pode comentar, doutora. Esse aí foi um treinamento de combate veicular que eu fiz. A gente fez uma média de 110 disparos com exercícios bem exaustivos ali. Como é que você evacua do carro? Aliás, se você estiver numa situação em que está sendo agredido a tiros dentro de um veículo, o que você deve fazer? Existe a curvatura do para-brisa que interfere na direção do projeto. A gente tem que tomar medidas diferentes. Isso é um treinamento do tiro esportivo. Eu competi no tiro esportivo
por muito tempo. Hoje eu compito bem pouquinho. Vou lá brincar, divertir de vez em quando, mas virava e mexia, eu estava lá treinando. Essa modalidade é o IPSC, uma modalidade bem dinâmica, vários alvos, ela exige deslocamento. E essa semana foi maravilhosa. Eu tive a honra de participar do treinamento da equipe Alfa da Guarda Municipal de Patinga, que foi armada recentemente pelo prefeito, e foi uma semana imersiva. Ensinei o manuseio seguro de arma de fogo, fundamentos do tiro, conduta em estande, normas de segurança, análise de alvos. Nossa, foi sensacional. Legítima defesa, passei por esse tema com eles. Essa foi uma palestra maravilhosa para a Comissão Estadual de Direito Previdenciário. O público era de mulheres advogadas. E lá eu falei justamente dessa questão, defesa pessoal para as mulheres advogadas, como adquirir uma arma de fogo lícita, para que se defender, né? Primeira pergunta quando a gente fala de arma de fogo é essa. Para que se defender? E essa aí, me fala essa imagem aí. Essa foi as Olimpíadas da OAB, foi um dia maravilhoso. Foram as Olimpíadas da OAB que aconteceu no estado de Goiás em 2023, que eu tive a honra de trazer o título. Medalha de ouro para Minas Gerais. Obrigada. E aí? Essa é uma revista, a revista Triggers, do grandioso Demétrios. Eu tive a honra de fazer uma matéria em que eu falei sobre legítima defesa, pontos de vista da defesa pessoal armada para os militares. É uma revista publicada em 3 países, Brasil, Estados Unidos e um europeu, não me lembro agora qual. Que legal, viu? Gente, estou falando com você, gente. Mas então eu falo assim, todo esse trabalho que é feito, você estava em Patinga, né? Em Patinga, com a Guarda Municipal. Com a Guarda Municipal de lá. Isso está sendo normal as guardas buscar esse treinamento? Na verdade, a Guarda Municipal de Ipatinga, especificamente, passou por esse treinamento porque ela não era armada ainda. Tá. A Guarda Municipal, para ser armada, ela tem que ter plano de carreira, acordo de cooperação com a Polícia Federal e... Plano de carreira, acordo de cooperação com a Polícia Federal e corregedoria própria. Então, não é todo município ainda que se adequou. Tá. Então, quem não cumpre esses requisitos, a Guarda Municipal ainda não pode ser armada. Então, como foi uma capacitação para o teste de porte, então o prefeito de lá teve que investir. É uma necessidade imposta pela Polícia Federal por conta da legislação que trata sobre armas. Mas eu acredito, as meninas vão responder até melhor que eu acredito que a Guarda Municipal tem investido muito em capacitação. Eu tenho feito parte, tenho andado próxima da Escola Superior de Advocacia, e a gente faz muito curso, até comentei com você, né? Nós fazemos cursos de capacitação de prerrogativas da advocacia, crimes de abuso de autoridade. Eu estou fardado, eu não estou fardado, eu cometo crime de abuso de autoridade, né? Então, a gente leva conteúdo de qualidade para as guardas municipais. Então, eu vejo a tropa muito engajada e muito... eles estão, assim, muito interessados, eles querem aprender. Então, isso está fazendo a diferença. A guarda está brilhando muito nos últimos anos, tá? Tá dando um show. Tô falando aqui, ó, a Priscila arrasa demais, tá vendo aqui, ó? Então, isso aqui é legal. Olha, gente, são 21 horas e 35 minutos, estamos ao vivo pela Rede Metropolitana. Hoje eu falei um pouco da Rede Metropolitana, porque o tema está tão gostoso, esse debate, essa conversa, esse bate-papo com mulheres que, volto a falar, que inspiram outras mulheres, não tenha dúvida disso não. Vocês são mulheres inspiradoras, viu? E você que está em casa, lembrando que terça-feira nós temos já uma nova convidada para ter um papo com a gente, e você pode acessar o portal da Rede Metropolitana para ficar totalmente antenado, linkado com as notícias do Brasil e do mundo, principalmente da região metropolitana de Belo Horizonte. Então fica lá, acessa lá, portal Rede Metropolitana News, e ó, vai ficar sabendo tudo esse bate-papo de hoje, falando de arma, falando de proteção, de violência. Olha, hoje um bate-papo maravilhoso com essas meninas que... Meninas, né? Meninas, né? Olha, eu ia até fazer um desafio com vocês, mas eu acredito que está todo mundo dormindo já esse horário, né? Então eu nem vou fazer o desafio com vocês hoje, não. Vou marcar para uma próxima. Tá do ponto, Fabiano? Põe quem será a nossa próxima convidada terça-feira. Põe na tela.
Na próxima terça-feira, dia 2 de setembro, eu fui convidada para participar do Entre Linhas da Rede Metropolita com o Carlão e vocês não podem perder. Então já anota aí, terça-feira, dia 2 de setembro, às 19h30. Espero por vocês um bate-papo muito bacana. Essa é a Juliane Kessler, viu? Vai estar conversando com a gente dia 2 de setembro, a próxima terça-feira, vai ser um bate-papo também maravilhoso, viu? São mulheres de Betim, são mulheres empoderadas que traz consigo grandes histórias, na verdade, e grande superação, viu? Superações, cada uma dentro do seu eixo, na verdade. Olha, eu só tenho a agradecer a todos vocês, eu fico muito feliz, né, por ter... Tô gripado, tô meio ruim da garganta. Esse ar-condicionado, ele irrita demais. A garganta da gente. Perdoe. Rafaela, suas considerações finais, muito obrigado, viu? Carlão, mais uma vez agradecer, né, as minhas colegas aqui por esse bate-papo incrível, agradecer também, eu não posso deixar, né, de agradecer a minha comandante Midian, o subcomandante Wesley, o secretário Anderson, por sempre investir, sabe, no nosso trabalho, acreditar, apoiar essa causa que hoje, para mim, não é só meu trabalho, né? É um propósito de vida. Eu realmente amo o que eu faço e faço com muito amor. Estou aqui realmente para servir, tento fazer da melhor forma possível. Marília está aí, nossa companheira, né, nessa jornada, e eu quero sempre dar o meu melhor como instituição também para que as mulheres de Betim se sintam seguras. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, de poder falar um pouquinho do meu trabalho e é isso. Eu que agradeço, menina, viu? Obrigado pelo junto com a gente. Fala comigo, Nayara. Pela oportunidade, obrigada, meninas, pela presença. E espero ter podido contribuir nessa noite aqui e que a gente possa nunca esquecer que a nossa responsabilidade ela é maior do que a gente pensa, né? E que a gente tem muita parte nisso e que a gente realmente colhe o que a gente planta, que as nossas ações são sempre sementes, que a gente possa refletir sobre tudo que a gente tem feito e escolher plantar boas sementes por onde quer que a gente passe, que a gente deixe um rastro de ser humano e que todos possam realmente ver, por aqui passou um humano de verdade. Obrigada. Coração, né? Coração. Obrigada. Marília, me fala uma coisa, viu? A gente ouviu essas duas meninas juntas e elas trabalham juntas, né? Elas têm uma história no dia a dia, né? Acho que troca de ideia, conversa, para que as coisas possam fluir bem. Obrigado, viu, Marília, pela presença, viu? Nossa, eu que estou muito feliz por estar aqui perto dessas pessoas maravilhosas. Agradecer você, Carlão. Agradecer a nossa vice-prefeita, a Cleusa, porque ela é uma mulher visionária, uma mulher que inspira outras mulheres. E ela abraçou a campanha do Agosto Lilás, né, com a campanha Por Todas Nós. E agradecer também à Superintendente de Proteção e Dignidade da Mulher, a Célia, porque ela chegou e ela chegou dentro da causa, né, da causa da mulher, e ela chegou com várias ideias. Eu acho que isso é muito importante e a gente precisa, enquanto o CREAM, ter esses suportes para que a gente possa desenvolver da melhor forma o nosso trabalho. Agradecer também a Deus a oportunidade que Ele me deu de conhecer, de transformar o meu trabalho em propósito de vida, porque hoje eu vejo que trabalhar com a violência doméstica, com a violência, com o enfrentamento, né, a essa questão, a essa temática, é algo que tem que virar um propósito, de certa forma, porque a complexidade, as nuances que tem por trás e que entrelaçam a questão da violência, elas são muito grandes. E se a gente não acordar todos os dias com a ideia de hoje, por hoje e hoje, eu vou fazer o máximo que eu posso para ajudar aquelas pessoas que nos procuram, fica muito difícil a gente trabalhar nesse lugar. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de poder falar um pouquinho de mim e do meu trabalho também. Né? Eu falo assim, a importância também para quem nos assiste, ter as informações,
saber, né, o que acontece no dia a dia é fundamental. Doutora Priscila, muito obrigado. Para mim, né, acho que é um complemento, na verdade, de ouvir todas vocês e também a doutora falando de tudo isso. Obrigado, viu? Carlos, vou te chamar de Carlos para sempre. Poxa, me faltou palavras de verdade com o seu convite logo na primeira mensagem, porque é um assunto extremamente relevante, porém pouco comentado, ainda é tabu em muito lugar. E quando a gente abre espaço para falar sobre isso, como você fez, você demonstra uma humanidade, uma solidariedade, um nível muito alto de geração de valor. Então, eu queria muito te agradecer pela confiança que você depositou em mim, ter esse crédito que você depositou em mim, ladear essas mulheres incríveis hoje aqui, compartilhar esse dedo de prosa, né? Porque foi um bate-papo gostoso, foi muito bom, muito produtivo. E eu gostaria de encerrar com a frase da doutora Giane. Eu disse para ela em mensagem agorinha que eu mencionaria o nome dela. Hoje ela postou fez um post do Instagram, e eu faço questão de nomear conteúdo e autoria, e ela disse o seguinte: a indiferença reina, tragédia só choca quando atinge alguém próximo. Até então, a vítima é só estatística conveniente para quem prefere não se envolver. Que isso aqui possa, de alguma forma, essa mensagem, esse conteúdo, possa, de alguma forma, encontrar um homem que ainda é cético, que ainda não acredita que a violência ela exista, que talvez ele ainda acha que é frescura. Eu sinceramente desejo profundamente isso, que um homem seja tocado, que ele possa refletir, que ele possa ser mais flexível quanto a essa avaliação sobre a violência doméstica que existe, e começa de cada indivíduo fazer essa transformação de mentalidade, que seja com quem assiste, seja conosco mesmo, as que estamos aqui produzindo esse conteúdo. Obrigada mais uma vez por tudo, viu? Olha, eu agradeço demais, sabe? Para mim é uma honra, um privilégio ter vocês aqui com a gente na Rede Metropolitana, e a gente leva para você que está em casa tudo isso, né? Informação, o coração acelerado, né? Cada palavra que sai da boca remete a você, a tudo que você viveu, a tudo que você compreendeu, né? E às vezes não compreende por que acontece, né? Então, assim, e você que está em casa, eu só tenho a agradecer demais pelo carinho, pela audiência. Mas o programa de hoje, eu vou soltar um vídeo que me emocionou muito. E a sua transformação, que você quer mudar de vida, presta bem atenção nesse vídeo que a gente vai soltar agora, porque a sua mudança começa quando você aprenda, né, a perdoar. Corre lá, conserta isso, vai lá. Vai! Vence o orgulho, e agora? Você precisa disso, teus olhos estão falando, eu quero. Esquece todo mundo, é sobre você. Vai! Vai! 1, 2, 3, The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah. Então, gente, eu falo isso. Começa a mudança da sua vida perdoando. Abre o seu coração. Fica com Deus. Um beijo no coração e até a próxima terça. Tchau, tchau.